O que guarda a tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mas prossigo. Para Cristo vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez. Está começando o Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui no Cevisa com um grupo muito especial de amigos estudando o livro do profeta Daniel. E você que deseja receber esse guia de estudos com todos os 16 temas que abordamos aqui nos nossos programas, você pode solicitar para Novo Tempo através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. As nossas atendentes farão seu cadastro e através dos correios esse guia será enviado para você. Ou você pode também solicitar pela internet. O nosso site é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá no site você pode tanto solicitar essa revista impressa, quanto aproveitar e fazer o curso pela internet. Inclusive, todos aqueles que fazem o curso que tem nessa revista e acertam mais de 70%, poderão ganhar um CD da gravadora Novo Tempo. Então, fique atento a isso e peça esse material para ajudar você no estudo da Palavra de Deus. Pois bem, estamos nos aproximando do final do livro de Daniel. E hoje vamos entrar no capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 registra a última visão do profeta. Logo, o tema que nós vamos estudar vai falar sobre Daniel no rio Tigre, pois foi nesse rio que ele teve a última visão registrada no seu livro. Apenas para refrescar nossa memória, a primeira visão de Daniel aconteceu no capítulo 2, estão lembrados? Quando o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua e não sabia o que significava. Deus, através de um sonho, revelou a Daniel, através de uma visão. Então, aí está a primeira visão. A segunda visão vai vir, então, no capítulo 7. Nós estudamos sobre aqui os 4 animais estranhos. Lembram dos 4 animais estranhos? Nós tínhamos ali um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível e espantoso. Essa foi a segunda visão de Daniel. Depois, no capítulo 8, nós tivemos a terceira visão, que foi justamente a visão de um bode e um carneiro. Eles gladiavam entre si. E nós aprendemos de que esses 2 animais representam os impérios da Medopérsia e da Grécia. Agora, no capítulo 10, Daniel está junto ao rio Tigre e ele vai ter a última visão, que vai ser registrada dos capítulos 10, 11 e 12. Então hoje vamos nos ater ao capítulo 10,
Na semana que vem, vamos continuar a nossa pesquisa no capítulo 11 e depois finalizar com o capítulo 12. Antes de abrirmos nossa Bíblia, nós vamos orar, porque esse é o nosso hábito, porque o Espírito Santo, quando convidado, ele se faz presente para trazer luz e orientação ao seu povo. Você que assiste em casa, ore comigo agora também, peça a orientação do Espírito Santo para a compreensão do tema que agora vamos estudar em Daniel capítulo 10. Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a Tua bênção e a presença do Teu Divino Espírito, para que Ele nos revele os mistérios que a Tua Palavra reserva. Que estas mensagens de Daniel nos encham de otimismo e fé ao nos aproximarmos dos últimos dias da história desse mundo. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, tome sua Bíblia, abra comigo então em Daniel, capítulo 10. Dos capítulos 10 a 12 de Daniel, Daniel recebe a quarta visão e a última, que é o clímax da história terrestre e da segunda vinda de Cristo. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Daniel, estão registrados os eventos em forma simbólica das coisas que irão acontecer daqui para frente. E vocês vão se surpreender, porque Daniel fala de eventos que certamente alguns de vocês nunca ouviram falar. E nós iremos, ao analisar esses últimos 3 capítulos, descobrir estas cenas grandiosas. No capítulo 10, que hoje vamos estudar, nós vamos ver que mesmo quando não vemos imediatamente os resultados, podemos estar certos de que Deus está operando em prol dos nossos melhores interesses. E esse capítulo 10, o grande princípio dele, que se destaca de modo singular, é que Deus está no controle, atuando em prol dos seus filhos, ainda que nós não percebamos. Esse é o teor do capítulo 10. Então vamos ler então o verso 1 e o verso 2 e 3. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. O que é que Daniel introduz aqui nesse capítulo 10? Ele teve uma visão e ele compreendeu a visão. Só que ao compreender a visão, o que aconteceu com o profeta? Eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que levou Daniel a chorar por 3 semanas? O que ele viu em visão que causou tamanha tristeza? Esse é o conteúdo que nós vamos hoje aprender. Enquanto Daniel chorava, o anjo Gabriel apareceu para ele. E aqui no capítulo 9, já havia dito para ele que ele era um homem muito amado. E no capítulo 10, o anjo volta com a mesma mensagem. Daniel, não chore. Você é um homem muito amado pelo céu. Kênia? Pastor, a gente vê no versículo 1 que ele começa na 3ª pessoa e no versículo 2 está na 2ª pessoa. Ele fala assim, ele entendeu a palavra e teve a interpretação, a inteligência da visão. 3ª pessoa. Ele Interessante a observação. Eu não sei por que isso acontece. Quem sabe ele, ao estar escrevendo o seu livro para outras pessoas, ele começa escrevendo na 3ª pessoa, para falar do contexto que ele estava vivendo. E se você percebe o contexto, nós voltamos ao tempo do rei Ciro. Então o livro de Daniel não estão os capítulos numa cronologia. Voltamos de novo ao tempo de Ciro. E ele depois começa a falar, de fato, na 1ª pessoa.
Talvez seja uma forma de introduzir uma história que ele está contando para as pessoas. Pode ser isso. Agora vamos adiante então no nosso estudo. O anjo disse que a oração de Daniel fora atendida quando ele começou a orar. Agora a pergunta é, por que é então que essa oração, ou por que não foi ela respondida tão prontamente? Se o anjo foi enviado no primeiro dia das 3 semanas que ele pranteou, por que a oração não foi respondida de imediato? Aqui em Daniel capítulo 10, nos versos 12 e 13, nós temos a resposta. Daniel 10, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui vem a explicação no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Gabriel está falando de que quando Daniel começou a orar, ele veio responder à oração de Daniel. O que é que Daniel estava pedindo na oração? Aqui não foi revelado, mas deveria ser algo muito terrível, porque ele estava chorando há 3 semanas e orando por isso. E quando Gabriel vem atender a oração de Daniel, ele diz para Daniel, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, mas alguém veio me ajudar. E quem é que ele disse que veio ajudá-lo? Miguel. Quem é Miguel na profecia bíblica? É o próprio Cristo. Miguel é o próprio Cristo. E Miguel veio ajudar o anjo Gabriel contra o príncipe do rei da Pérsia. Estamos falando de uma batalha espiritual. Então o príncipe do rei da Pérsia não pode ser um reino humano. Ele tem que ser um rei espiritual, porque o anjo é espiritual, porque Cristo veio nessa batalha. Então aqui em Daniel 10, o príncipe do rei da Pérsia é um tipo de Satanás. Isso não é estranho à profecia bíblica, porque quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 28, ou para Isaías, no capítulo 14, você percebe que Satanás ali é apresentado na figura do rei de Tiro. Então a Bíblia às vezes usa um personagem humano ou uma função em algum império para descrever um ser celestial. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, nós vemos aqui no versículo 13, em que acabamos de ler, onde diz, porém Miguel, né? E observamos que tem uma vírgula aqui no texto. E após a vírgula vem um dos primeiros príncipes. E se Miguel, tipificando aqui na profecia Jesus, ou sendo o próprio Jesus ali na profecia, quem seriam esses outros primeiros príncipes de que Daniel fala? Talvez o texto daria-nos a ideia de que há outros iguais a Cristo, não? Porque há outros príncipes juntos. Mas na realidade, Cristo assume o título de Miguel, um dos príncipes de Deus, todas as vezes que ele vem à terra para batalhar frontalmente contra Satanás. É um título de guerra. Aí em Daniel mesmo, vai para o capítulo 12, passa uma página aí e olha para Daniel capítulo 12, versículo 1. Falando do tempo do fim, o profeta disse assim, nesse tempo se levantará quem? E qual é o adjetivo que é usado aí? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Mais uma alusão a Cristo. Então Cristo assume o título de Miguel quando ele vem à terra para enfrentar frontalmente a Satanás e os anjos maus. Sim, Kenia? Ainda sobre Miguel. Então é o mesmo Miguel que contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Exatamente, conforme registra Judas. Antes de Apocalipse, é um livrinho bem pequenininho antes de Apocalipse, é o 9. Contudo, o arcanjo Miguel, Judas 9,
página 200, bem no finalzinho da Bíblia, página 200. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Por que é que Miguel, Cristo, estava brigando com o diabo pelo corpo de Moisés? É porque Cristo tinha a intenção de ressuscitar Moisés. E de fato ele foi ressuscitado. Qual é a prova de que Cristo ressuscitou Moisés após a morte dele? Ele apareceu no Monte da Transfiguração. Exatamente. Na experiência, quando Cristo transfigura-se em Deus, apareceram Moisés e Elias. E se Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, é porque Moisés está vivo. Porque os mortos não sabem de nada. Quem morre está dormindo. Não há consciência após a morte. Então a prova de que Cristo ressuscitou Moisés é que Moisés estava com ele e Elias no Monte da Transfiguração. Então ele contendia pelo corpo, porque Cristo iria ressuscitar Moisés. Para completar, chama de arcanjo. Aham. Arcanjo seria um anjo na hierarquia. Seria o primeiro anjo, né? Primeiro anjo. Então Jesus seria um anjo. Ele na Bíblia se apresenta como anjo. Veja vocês, quando aqueles anjos vieram visitar Abraão, ali estava o próprio Senhor. O anjo do Senhor. Então Cristo aparece para os seus filhos, às vezes, na forma de anjo. Mas é claro que ele é Deus. Primeiro na hierarquia. E o fato dele se apresentar como um anjo não minimiza em nada a sua posição. Ele é Deus. E lá no caso da aparição a Abraão, era o Cristo pré-encarnado, que não havia nem se encarnado ainda. O mesmo caso acontece com Daniel. Aqui é o Cristo pré-encarnado. Não houve a encarnação nesse momento. E então Cristo usa esse título para combater o mal. Agora, por que o mal precisava ser combatido? O que o mal estava fazendo que levou Daniel a prantear 3 semanas? O que estava acontecendo? Era uma batalha entre o bem e o mal. E Daniel vai nos ajudar a entender o que estava acontecendo aqui. O príncipe do reino da Pérsia, aqui no versículo 12 e 13, é uma alusão ao próprio Satanás. Então havia uma briga entre Satanás, Gabriel e depois o próprio Cristo. Enquanto Daniel orava, os anjos maus se envolveram em uma luta cósmica contra os anjos de Deus. Eles estavam tentando reter o controle da situação, porfiando pelo domínio sobre o povo pelo qual Daniel orava. E Daniel orava pelo seu povo, os judeus, mas os anjos maus estavam lutando para atrapalhar a vida dos judeus. E que situação esse capítulo nos apresenta? Interessante que o cumprimento da profecia nos ajuda a desenvolver confiança em Deus. Assim o Senhor quer que seus quadros proféticos se destaquem. Ele pretende mostrar-nos claramente sua compreensão do futuro. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais, pelo menos 300 anos de história. Olha o que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 10. Nós temos um grande conflito entre o bem e o mal. Em que pé esse conflito estava? Você lembra que Ciro havia derrotado a Babilônia, segundo a arqueologia, no dia 13 de outubro de 539? Pois bem, Ciro havia derrotado a Babilônia em 539. Mas o capítulo 10 começa dizendo de que essa última visão de Daniel, ela aconteceu em que ano de Ciro? Terceiro ano de Ciro. Isso quer dizer que Babilônia já havia caído. A Medopérsia já estava no controle. Ciro, segundo Isaías capítulo 45, verso 1, seria o libertador do povo de Deus da Babilônia. Nós estudamos isso no capítulo 5 de Daniel, quando estudamos sobre a queda de Babilônia. Mas aqui nós voltamos a um momento na história onde Ciro não havia ainda assinado o decreto para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Então veja, cronologicamente, o capítulo 10 de Daniel está logo após o capítulo 5,
que fala da vitória de Ciro. Mas, após Ciro ter vencido Babilônia, ele precisava assinar um decreto autorizando o povo judeu a voltar para a sua terra. E quando Ciro foi assinar o decreto, Satanás veio para a corte medo-persa para impedir que Ciro assinasse o decreto. Gabriel veio para que Ciro assinasse e Lúcifer para que Ciro não assinasse. E os dois anjos começaram a brigar, e a briga durou 21 dias, até que Miguel veio e deu a vitória a Gabriel. Mas por que o diabo estava brigando tanto para que o decreto não fosse assinado? Qual é o teor do grande conflito aqui em Daniel capítulo 10? Em Daniel 9 é mencionado que o profeta havia estudado os rolos do profeta Jeremias. Lembra disso? Volta aí no capítulo 9 rapidamente. Olha o que diz o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? Marca a sua Bíblia aí e vai para o profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias 25, 11, página 523, do Velho Testamento, 523. Olha o que o profeta escreveu em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia, participe desse estudo. Vamos descobrir qual era o grande conflito que serviu como pano de fundo para o capítulo 10 de Daniel. O profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, Jeremias já havia escrito, mais de 150 anos antes, verso 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? Foi esse texto que Daniel leu. Daniel tinha o rolo, ou uma cópia, certamente, do rolo do profeta Jeremias. E Daniel estudou os rolos do profeta Jeremias e descobriu que era de 70 anos o cativeiro. E agora então Daniel começa a orar, porque Ciro era o libertador. Isaías havia dito o nome dele. E agora Ciro chegou no poder. E então Daniel começou a orar, porque Daniel fez os cálculos. Eu cheguei em Babilônia no ano 605. Já estava se aproximando o ano 536, quando iriam se completar os 70 anos de cativeiro. E então Daniel começou a orar para que Deus tocasse no coração de Ciro, para que ele assinasse o decreto. Quando Daniel começou a orar, Gabriel veio, mas Lúcifer veio. Assina, não assina. Assina, não assina. E a pergunta eu repito. Por que é que o diabo temia tanto que Ciro assinasse o decreto? O que fazia o diabo tremer de medo na assinatura desse decreto? Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 3 ocasiões. No ano 605, quando Daniel foi levado cativo, uma segunda invasão em 597 e a última em 586, quando o santuário foi destruído. Quando os babilônicos aproximavam-se do santuário, alguns judeus piedosos pegaram a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? De madeira de acácia, revestida de ouro, contendo a lei de Deus dentro, as mesmas tábuas de que Deus dera a Moisés no Monte Sinai. Alguns judeus pegaram essa arca e esconderam a arca. Quando Nabucodonosor chegou, ele levou para a Babilônia os utensílios, os vasos sagrados, mas ele não levou a arca. Não é mencionado a arca aí. Por quê? Porque alguns judeus haviam escondido essa arca. Em 586, o santuário foi destruído. E aqui uma curiosidade. Os 70 anos de cativeiro não coincide com os 70 anos
sem santuário. Então você tem 70 anos que o povo fica cativo e 70 anos que o santuário fica destruído. Só que as datas são diferentes. Porque o cativeiro começou em 605, mas o santuário só foi destruído em 586. Então você tem 70 anos a cidade em ruínas e 70 anos sem santuário. Mas as datas são diferentes. Pastor Alexandre. Pastor, o senhor disse aí que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém novamente, alguns dos judeus pegaram a arca e esconderam ali. Nós sabemos pela palavra de Deus que quem podia tocar, quem tinha autorização para tocar na arca da aliança ou na arca do Senhor ali, era somente os levitas. Mas os levitas, a tribo de Levi já havia sido extinta. E nós vemos em outros episódios da Bíblia também, um fato que me veio à memória agora, que teve uma outra ocasião em que pessoas que não eram da tribo, não eram da linhagem de Levi, tocaram na arca e imediatamente foram fulminados. Porque nessa ocasião Deus permitiu que isso acontecesse. Pois bem, iremos para um breve intervalo. Assim que voltarmos, vamos responder a sua pergunta. E vermos então qual o desfecho desse grande conflito de Daniel capítulo 10. Já já estaremos de volta. Deus se preocupa com o seu povo, com os mínimos detalhes. Nós não precisamos temer a nada. O povo foi para cativeiro, mas Deus disse, vocês vão ficar só 70 anos. Vocês vão voltar depois de 70 anos. Eu vou levantar um libertador chamado Ciro. Ele vai secar os rios. E quando Satanás se interpôs para atrapalhar os planos de Deus, o próprio Cristo veio do céu. Isso vai se repetir na nossa história. Porque Daniel 12 fala de um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. E quando nós estudarmos sobre esse período, sobre esse capítulo, Daniel 12, vocês vão perceber que o Miguel, o grande príncipe, vai se manifestar em nossos dias em favor do seu povo. Que privilégio! Eu pergunto para você, não vale a pena estar nas mãos de um Deus que cuida de todos os detalhes do seu povo? Não vale a pena ter a nossa vida nas mãos de um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida? A palavra revela que Ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça. Se Ele até tira tempo para contar os cabelos de nossa cabeça, o que mais deve nos importar ou preocupar? Por isso Jesus faz um convite em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. O apóstolo Pedro nos convida em sua carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o Deus que cuida. Esse Deus, nesse exato momento, está lá no santuário. E nós podemos, não existe mais um santuário terrestre, porque este foi destruído no ano 70, mas você pode, pela fé agora, entrar no santuário celestial e ir até a presença de Deus. Que tal? Nós irmos agora, pela fé, à presença desse Deus. Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Se você deseja receber esse guia de estudo com todos os temas que aqui estamos abordando do programa, você pode ligar para nós ou acessar o nosso site. E nós, com muito prazer, iremos mandar via correio para a sua casa. E essa revista é inteiramente grátis e contém os 16 temas que o programa está estudando nessa temporada. Terminamos o nosso primeiro bloco com a pergunta do pastor Alexandre, falando justamente sobre o toque na Arca da Aliança. Por que ela poderia ser tocada apenas pelos levitas e nessa ocasião os judeus tocaram? É verdade, a Bíblia fala de um homem chamado Uzá, que era do povo de Deus e que em dada ocasião a arca estava sendo transportada
E quando ali, me parece que os bois tropeçaram e a arca iria cair, ele foi colocar a mão para proteger a arca e morreu na mesma hora. Porque Deus havia dito, ninguém pode tocar senão os levitas. Estamos falando aqui em Daniel de um tempo onde de fato as tribos já haviam se dividido. O reino do norte já havia sido destruído. Agora os judeus eram os remanescentes da tribo de Judá. Não havia mais os levitas. Mas aonde estava a arca? No templo, construído por Salomão, no lugar santíssimo. E desde que Salomão colocou essa arca lá, e nesse momento agora, antes da invasão babilônica, ela está lá. Os levitas foram responsáveis por transportar a arca enquanto no deserto, até que ela fosse colocada no templo de Salomão. E uma vez que ela foi colocada no templo de Salomão, ela não mais saiu daí. Então agora não há mais levita, mas a arca não se move. Então ela estava no templo. Agora esses judeus que pegaram a arca e tiraram do templo, como eles fizeram isso? Talvez fossem descendentes de levitas, alguns dos levitas. Talvez alguns dos judeus mesmos. Nós não sabemos ao certo como eles puderam pegar a arca do templo e esconder. O certo é que Deus permitiu que eles o fizessem para a preservação da sua lei. E eu pergunto para vocês, já pensaram se em nossos dias a Arca da Aliança fosse descoberta? Seria a maior descoberta arqueológica dos tempos. Por quê? Porque dentro da arca estão as 2 tábuas da lei. As mesmas que Deus deu a Moisés. Bom, Hollywood já encontrou, né? Lembra de Indiana Jones? Eles já encontraram, né? Mas aquilo é pura história. A arca não foi encontrada e ela continua perdida. O certo é que Daniel está falando de um grande conflito. Esse conflito envolvia o santuário, que nessa ocasião estava em ruínas. Mas o povo de Deus precisava voltar para lá, para reconstruir o santuário. Mas o diabo não queria que eles fossem para lá. E a pergunta é, por que o diabo não queria? É simples. Porque se os judeus voltassem para Jerusalém, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o santuário, voltassem o sacrifício, no tempo aprazado, quem é que viria? O Messias. E era isso que Satanás não queria. Porque Satanás sabia que a vinda do Messias seria o seu fim. Porque o Messias viria, segundo Gênesis 3,15, para esmagar a cabeça da serpente. Era isso que ele temia. Mas Cristo foi vitorioso. E o decreto foi assinado. Os judeus não quiseram voltar, lembram? Poucos voltaram, porque eles estavam apegados à Babilônia. Mas aqueles que voltaram, reconstruíram o templo. E eu queria que você lesse comigo um texto muito interessante, que vai falar da reconstrução do templo. Porque a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. E eles estavam há décadas sem sacrificar. Eles queriam o templo de volta. Então, num tempo difícil, eles reconstruíram o santuário. Eles precisavam voltar ao sacrifício. Porque se o sacrifício diário voltasse a acontecer, no tempo aprazado, o Messias viria para quem todos os animais do santuário apontavam. Não apenas os animais, os móveis do santuário. Se você olhar para os móveis do santuário, eles estavam dispostos no santuário em uma forma de cruz. Você chegando ao santuário, o primeiro móvel que havia ainda no pátio era o altar de holocausto, onde os animais eram queimados. Depois do altar de holocausto, estava uma bacia com água, aonde o sacerdote se lavava para entrar no templo. Então o altar de holocausto simbolizava o Calvário, onde Cristo deveria ser morto. A bacia com água, onde o sacerdote se lavava, simbolizava o batismo. Cristo seria batizado e nós somos batizados para perdão dos pecados e purificação. Depois, nessa mesma linha reta, estava dentro do santuário, no lugar santo, o altar de incenso. E esse altar de incenso, com a sua fumaça, com o seu aroma, representava as orações de todos os santos.
E no Santíssimo estava a Arca da Aliança, aonde estava a presença visível de Deus na Shekinah. E essa Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Tudo no santuário apontava para Cristo. E esse santuário precisava ser reconstruído. Os judeus voltaram e começaram a reconstrução. Agora olhe um texto quando termina a reconstrução. Depois de Daniel, você está em Daniel, né? Folheie a sua Bíblia algumas páginas para frente e você vai encontrar um livro bem pequenino do profeta Ageu, na página 621. Página 621. Você que nos acompanha em casa, página 621. Leia conosco esse texto. O profeta Ageu é um profeta que viveu nos dias em que o santuário foi reconstruído, depois do cativeiro babilônico. E agora imagine o santuário reconstruído. O que é que não havia mais no santuário, no lugar santíssimo? A arca da aliança que fora escondida pelos judeus. Ninguém sabia mais onde ela estava. Não havia arca no lugar santíssimo, onde ela ficava. E a glória desse templo não se comparava à glória de Salomão, porque foi uma reforma no templo, que passou a ser conhecido desse momento em diante como o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era quem governava a Judéia nessa ocasião. Pois bem, no dia da inauguração do templo reformado, o povo judeu estava dividido em duas categorias. Aqueles que haviam sido levados para a Babilônia e conheceram a glória do templo de Salomão, e aqueles que haviam nascido em Babilônia, que nunca haviam visto o templo nem Jerusalém. Então aqueles que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, eles estavam tristes, porque esta casa reformada em nada se comparava à de Salomão. Mas aqueles que tinham menos de 70 anos, que haviam nascido em Babilônia, eles estavam felizes, porque eles nunca haviam visitado Jerusalém. Eles não tinham um santuário para sacrificar, e agora eles poderiam novamente voltar ao sistema. E no meio dessa cerimônia agridoce, levantou-se então o profeta Ageu e profetizou as palavras do capítulo 2, versículos 7 a 9. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas versões bíblicas, não esta que nós estamos usando, em Ageu 2, verso 7, diz assim: farei abalar todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela vai pisar o desejado de todas as nações. O que Ageu profetizou? Esse templo que nós estamos reinaugurando, o próprio Cristo vai pisar nele. Passaram-se 5 séculos, ou quase isso. E em Mateus 24, quando Jesus entra no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. Agora vá para Gálatas, finalzinho do Novo Testamento. Gálatas 4, verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos membros da igreja na Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Página 156 do Novo Testamento. Bem no finalzinho da Bíblia. Página 156. Paulo escreveu assim. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Quem é que Deus enviou? Seu próprio Filho. Então, a briga de Satanás em Daniel 10 é para que os judeus não voltassem para Jerusalém, porque ele sabia que se isso acontecesse, o templo seria reconstruído, o sacrifício voltaria e no momento aprazado, o Messias viria. Sim, Kênia? Eu não vi menção aqui. Daniel volta do cativeiro? Não. Daniel, certamente, pela idade avançada, ele escolhe não voltar para Jerusalém. E ele morre em Babilônia. Lá ele fica. Veja que nesses incidentes do capítulo 10, Daniel já estava aproximando-se dos 90 anos de idade. E a viagem de Jerusalém para a Babilônia eram 1.500 quilômetros. Numa época em que a condução não era tão fácil como temos hoje. Sim, pastor? Pastor, voltando um pouquinho o texto aqui, né, nesse texto que nós lemos aqui de Ageu, essa profecia de Ageu foi uma profecia anterior aos tempos de Daniel ali, ele profetizando a reconstrução do templo, ou foi na mesma época? Porque se nós viemos o versículo 1 e o versículo 2, nós vemos aqui no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º mês, assim sucessivamente. Aí a gente vem para o versículo 2 que diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser reedificada. Ou esse rei Dario, que era um outro Dario e não aquele Dario Medo? Sim, você tem outros Darios que recebem esses títulos, mas veja, quando Daniel tem a visão no capítulo 10, é no 3º ano de Ciro. E agora, quando eles voltam para a terra para restaurar, então Ageu está escrevendo depois dos eventos do capítulo 10 de Daniel, porque Ageu está presente na reinauguração do santuário. E a profecia que Ageu faz não é da reconstrução do santuário, porque ele já estava reconstruído. A profecia que é feita ali tem a ver com a vinda do Messias. E se o povo iria ficar escravo 70 anos, e 70 anos sem santuário, e se o santuário só foi destruído em 586, então essa reinauguração, ela teve lugar no ano 516 a.C. Então as palavras de Ageu estão sendo pronunciadas no ano 516 a.C. Ou seja, mais de 500 anos antes de Cristo vir, o profeta já estava dizendo que ele pisaria naquela casa. E foi de fato isso que aconteceu. Amigos, o que isso ensina para mim e para você hoje? Deus se preocupa com o seu povo com os mínimos detalhes. Nós não precisamos temer a nada. O povo foi para cativeiro, mas Deus disse, vocês vão ficar só 70 anos. Vocês vão voltar depois de 70 anos. Eu vou levantar um libertador chamado Ciro. Ele vai secar os rios. E quando Satanás se interpôs para atrapalhar os planos de Deus, o próprio Cristo veio do céu. Isso vai se repetir na nossa história, porque Daniel 12 fala de um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. E quando nós estudarmos sobre esse período, sobre esse capítulo, Daniel 12, vocês vão perceber que o Miguel, o grande príncipe, vai se manifestar em nossos dias em favor do seu povo. Que privilégio! Eu pergunto para você, não vale a pena estar nas mãos de um Deus que cuida de todos os detalhes do seu povo? Não vale a pena ter a nossa vida nas mãos de um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida? A palavra revela que Ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça. Se Ele até tira tempo para contar os cabelos de nossa cabeça, o que mais deve nos importar ou preocupar? Por isso Jesus faz um convite em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. O apóstolo Pedro nos convida, em sua carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o Deus que cuida. Esse Deus, nesse exato momento, está lá no santuário. E nós podemos, não existe mais um santuário terrestre, porque este foi destruído no ano 70, mas você pode, pela fé agora, entrar no santuário celestial e ir até a presença de Deus. Que tal? Nós irmos agora, pela fé, à presença desse Deus. Talvez você já se perguntou assim: e nós, cristãos do Novo Testamento, não temos um santuário como tiveram os israelitas para ir até um local físico sacrificar,
um centro de adoração. O plano de Deus para nós hoje é muito melhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. Por quê? Porque a glória da presença divina, a Shekinah, que repousou sobre o santuário, deseja repousar sobre cada filho dele hoje. Se eu sou um santuário para Deus, o brilho da glória de Deus deve estar sobre a minha vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós somos santuário. E Deus deseja morar em cada um de nós. Para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca força a entrada. Quem força a entrada é o ladrão. Jesus não força. Jesus apela. Jesus pede. E Ele está pedindo você agora para abrir essa porta. Uma porta que só tem a maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abrir. Se você não deixar, Jesus nunca vai forçar. Ele é um Deus de amor. E existe uma lei no céu que você tem que aprender. Só o amor desperta o amor. Quando contemplamos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o grande sacrifício que Deus fez em enviar seu Filho, só uma resposta deve sair de nós: entrega. Faça isso agora. Ore comigo. Pai, obrigado, porque hoje nós podemos ser santuários Teus. Queremos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada. Toma conta da nossa vida, dirija os nossos projetos, soluciona os nossos problemas, encha-nos de otimismo, de fé e de esperança, porque o melhor para o Teu povo, segundo o profeta Daniel, ainda está no futuro. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, suplicando o perdão dos nossos pecados e a salvação quando o Senhor voltar e nos levar para o Teu reino. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem estaremos juntos para Daniel capítulo 11. É um capítulo muito intenso, cheio de eventos e detalhes. Os reis do norte contra os reis do sul. Eu te espero na semana que vem. Deus o abençoe.